Olá, bem-vindo ao nosso canal. Sou o pastor Walter Melesco, da Igreja Batista Memorial em Rondonópolis. Estamos aqui mais uma vez para transmitir uma mensagem de fé, amor e esperança. Este vídeo estará disponível no dia seguinte, após transmitir ao vivo, e nem sempre é a mesma. Algumas nuances, algumas diferenças acontecem quando é ao vivo. Mas agradeço a você que visita o nosso canal. Pode visitar também o canal da Igreja Batista Memorial em Rondonópolis. E hoje falar sobre a comunhão com Deus. Quando estamos em comunhão com Deus, Deus manifesta um tipo de revelação que Ele faz com que o conheçamos e Ele faz com que entendamos que Ele está conosco e Ele nos proporciona vida, uma vida plena, uma vida abundante. Portanto, eu digo que na comunhão, Deus manifesta a vida. Vamos ver isso em Salmo 133. Ele manifesta a vida para hoje e para a eternidade, porque na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Essa vida espiritual é aquela vida genuína, aquela vida que eleva, que nos tira como que da terra e nos introduz lá no alto lugar. E essa vida espiritual é necessariamente um caminho que dá acesso à entrada na sala do trono, onde Deus se acha. E o salmista no Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse salmo fala como é feliz e agradável os irmãos viverem em fraternidade, viverem em união. É como um bálsamo precioso, porque na comunhão o Senhor oferece a sua bênção, essa vida espiritual que todos almejam. Todos querem ter acesso à sala do trono, onde o Senhor Jesus se encontra. Porém, este lugar não se pode alcançar por sabedoria e por força carnal. Ali os olhos da águia nunca irão entrar. Nós conhecemos a águia como o animal que voa mais alto, no cume das montanhas, às alturas mais elevadas. Mas lá, no santo lugar, só os santos podem entrar. Só os santos têm a chave. A chave é a mente de Cristo, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, ele diz, mas nós temos a mente de Cristo. Quando nos convertemos a Cristo, Ele nos deu os seus pensamentos. Ele nos deu o entendimento dos mistérios de Deus. Então nós podemos entender os mistérios celestes. Esses dias eu preguei a respeito de Salmo 25:14, que fala que a intimidade do Senhor é para os que o temem. E o vídeo eu dei o título Agradeço a Deus por tudo que tem feito por mim. Está aqui nas descrições, nos vídeos anteriores, do dia 20 de julho de 2020. Então ali fala sobre essa intimidade com Deus. E o que Jesus está falando aqui, através do Salmista 133, é sobre mistérios. E Jesus falou isso em Mateus capítulo 13, os mistérios do reino dos céus, ele revelando somente aos santos, somente aos seus discípulos. Porque a intimidade sublime, essa intimidade notável, de caráter elevado, que faz penetrar no santo lugar, é um grande mistério, é um segredo. Os carnais nunca conseguem penetrar lá. É na comunhão que Deus manifesta a vida. Essa vida é para hoje. E essa vida é para toda a eternidade. É necessário, portanto, trilhar esse caminho. Alguns dizem como uma escada, para chegar e galgar até o lugar santo. John Pratt comentou essa busca, dizendo que essa busca é uma busca diligente. O crente busca conhecer os segredos do seu Senhor. O crente busca ser admitido numa graciosa intimidade e amizade. E é verdade. A partir de agora, Jesus disse, em João 15:15 está registrado, eu não os chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas os chamei amigos, por todas as coisas que ouvi de meu Pai, eu lhes fiz saber.
Então Jesus chamou de amigos os seus discípulos, Pedro, Tiago, João, os seus seguidores, porque eles ouviram as palavras do Pai e Jesus contou a eles. Assim nós temos recebido essas palavras da vida também. Ele tem feito a nós entender e conhecer essas palavras, são chamadas palavras da vida. Então nós alcançamos a visão dos segredos de Deus. E esses mistérios, esses segredos, não é um aprendizado ou um trabalho por raciocínio, com o uso da razão. Isso acontece pela revelação. E deve ser obtido pela oração, disse Spurgeon, comentando o Salmo 25. Se você ora em intimidade com o Pai, você sabe o que eu estou falando. Se você ora e não sabe o que estou falando, é preciso fazer um exame e ver se perdeu a intimidade com o Pai. Lembrar se o pecado ou os pecados que bloquearam essa comunhão, essa vida com Deus. Em Lucas capítulo 15, 21, quando Jesus conta o retorno do filho pródigo para a casa do pai, ele chegando diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Então ele tinha consciência de pecado. Em 1 Coríntios capítulo 15, apóstolo Paulo diz: vigiai juntamente e não pequeis. Por que ele diz que nós devemos vigiar e não pecar? Porque é uma tendência. E, como diz ele, nós somos enganados pelas más conversações, pelos maus costumes das pessoas. De repente, nos envolvemos com as pessoas e nos encontramos no pecado. Ou como o Davi, que diante de Natã, revelando o seu pecado, desvendando o seu pecado, ele falou: pequei contra o Senhor. Não foi só contra a Batseba, contra o esposo dela. Eu pequei contra o Senhor. Tinha consciência que tinha pecado contra o Senhor. Então, no Salmo 41, ele diz: pequei contra ti. No Salmo 51, ele fala: contra ti somente pequei. Então, havia consciência de pecado. Por isso, ele sabia que a comunhão com o Pai havia sido interrompida. Mas quando 1 João 2,1 fala que nós temos um acesso ao Pai se o pecado interrompeu, e é possível corrigir isso, nós temos uma esperança. Ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E o verso 2 diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Aqui entra você e eu. Sabe aquela hora que você sente que perdeu a paz com Deus, a comunhão com Deus foi interrompida? É hora de olhar para trás, olhar no retrovisor. O que foi que eu fiz? Onde foi que eu perdi a comunhão com Deus? Onde foi que a paz saiu do meu coração? Onde foi que eu senti que Deus não está mais comigo? Então é preciso confessar o pecado, porque Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. É necessário achar o caminho de volta. É necessário dizer: Pai, pequei contra ti. Se você ora em intimidade com o Pai, você sabe o que eu estou falando. Você está em paz. Se você ora e não sabe o que eu estou falando, provavelmente você perdeu a paz. Perdeu a intimidade com Deus. Precisa voltar atrás e ver de onde partiu esse desvio e pedir perdão. Faça um exame. Veja onde você perdeu a intimidade com o Pai. Lembre que pecado ou que pecados bloquearam essa comunhão, impediram essa vida de comunhão com Deus. Porque na comunhão, Deus manifesta vida. Talvez você não está sentindo a vida de Deus. Você não está sentindo a paz de Deus. Isso só ocorre na comunhão. Se você perder a comunhão com Deus, perde a vida, perde a paz. Vida para hoje e vida para a eternidade. O salmista, no Salmo 133, está falando: ali ordena o Senhor a sua bênção. Aonde? Na comunhão. Ele ordena a bênção e a vida espiritual genuína. É necessário ter acesso à sala do trono toda manhã, toda noite, viver em comunhão com Deus. Quando lemos em Lucas capítulo 24, versículo 30, que Jesus estava a caminho com aqueles discípulos no dia da ressurreição, a caminho de Emaús, e entra com eles no local onde foram hospedados, diz que quando eles estavam com ele à mesa, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Então, os seus olhos se abriram, eles viram e eles reconheceram que era Jesus. No caminho eles não reconheceram. Jesus falava dos profetas, falava das escrituras, contando que era necessário que padecesse, fosse morto, mas ressuscitasse ao terceiro dia.
Mas somente no versículo 45 diz: abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, quando estava com outros discípulos. Isso é uma revelação. E com eles lá na mesa, em Emaús, diz: abriram-se-lhe então os olhos, versículo 31, e conheceram que era Jesus, porque eles estavam naquela hora da comunhão com Jesus, no partir do pão. Jesus se manifestou a eles. Jesus vai se manifestar a você, se ainda não se manifestou. E se você invocar o nome do Senhor, se você pedir a Deus: ó Deus, manifeste-se na minha vida. Eu quero conhecer os mistérios do Senhor. Eu quero entrar na sala do trono. Eu quero ter paz com o Senhor. Eu quero estar sentado na mesa com o Senhor. Então, quando você estiver sentado em casa com o Senhor, Ele vai revelar a você. E você vai entender. Na caminhada para a aldeia de Emaús, que ficava cerca de 2 horas de Jerusalém, algo em torno de 11 quilômetros, eles conversaram. Estavam conversando sobre a morte de Jesus. Então Jesus narra a eles sobre as Escrituras. Era uma boa companhia. Mas somente durante a refeição, quando eles se sentaram para comer, que Jesus conduziu aquela situação. Deveria ser uma hospedaria, porque Jesus é que conduziu aquele momento de dar graças. E os escritos judaicos dizem que quando houvessem 2 ou 3, deveria se fazer oração de agradecimento. Então Jesus cumpriu essa missão, essa função de mestre da festa. E ele executou. E ele fez aquilo com aquele ar habitual, com a autoridade, afeto costumeiro, com os gestos e expressões. E era uma refeição comum. Não era uma refeição milagrosa, como da multiplicação dos 5 pães. E ele estava ensinando que nós devemos manter a comunhão com Deus mesmo numa refeição comum. Devemos agradecer a Deus pelas providências. Devemos almejar a bênção do Senhor. Devemos agradecer a cada refeição, o pão diário que nos foi provido. E isso não é só para algumas famílias de destaque, isso é para todas as famílias. Nós devemos sentar para comer e colocar Jesus Cristo no lugar mais alto. Como nós fazemos isso? Através da oração. Então vamos receber com satisfação e gratidão aquela refeição. Não devemos ser grosseiros e mesquinhos. Devemos fazer uma oração com alegria, pela fé, e poder ver Cristo com a sua mão ali, abençoando o nosso pão. A conversa daqueles discípulos com Jesus foi uma conversa edificante. E os alimentou. E eles não pensavam que era Jesus. Por fim, eles tiveram o prazer de ver Jesus revelado diante dos seus olhos. Creio que aquela maneira que Jesus partiu o pão e entregou a eles foi o modo peculiar com que os seus olhos foram abertos. Talvez eles viram o lugar dos cravos que traspassaram as suas mãos. Nós devemos crer no valor da comunhão. Nós devemos fazer todas as vezes, ao tomar o pão, fazer a vontade de Deus, pedir com oração que Ele abra os nossos olhos para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos percebê-lo conosco ali no lugar. Devemos então também conhecer e experimentar a graça e a misericórdia de Deus. Cada dia Ele está conosco. Eu tenho um testemunho que eu li há algum tempo atrás de um médico que era ateu, o médico Greg Lehman. E ele era convicto no seu ateísmo. E isso está disponível na internet, você pode procurar pelo nome dele, o médico Greg Lehman, que se declarava ateu, e ele foi impactado pela mensagem do Evangelho. O verdadeiro teste para ele de que Deus existe é quando você clama por Deus. E Ele perdoa os seus pecados e Ele se revela a você. A vida dele é uma vida interessante. Ele tinha uma situação financeira invejável. Mas, contudo, ele não se sentia feliz e satisfeito com a vida. E ele era frustrado e raivoso. Ele se orgulhava do seu ateísmo. Embora tivesse um salário tão gordo, uma esposa, 2 filhos, ele era uma pessoa vazia, triste e frustrado. E ele perguntava: o que está de errado comigo? Por que não me sinto realizado? Por que não sinto que consegui o que eu trabalhei toda a minha vida para alcançar? E ele olhava os cristãos
e começou a estudar a Bíblia para combater os cristãos. Uma das coisas que chamou a atenção a ele foi a experiência do apóstolo Paulo, que antes matava os cristãos e depois, então, ele estava sendo perseguido. E ele estava olhando para Paulo como essa pessoa que perseguia e que matava os cristãos, agora é uma pessoa que está sendo perseguida e muitas vezes sofrendo prisões. Então ele chegava à conclusão, só via uma explicação. Ele viu o Senhor Jesus após a ressurreição, por isso a sua vida mudou tanto. Entre as coisas que ele conta do seu apelo final, uma vez um paciente, após a consulta, perguntou algo que deixou ele desconcertado. Falou: "Você já conhece o Senhor Jesus Cristo como seu salvador pessoal?" Greg diz que desmaiou emocionalmente naquele momento. E ele não sabia o que responder. Quem era essa pessoa? E ele saiu correndo da sala sem saber o que responder. E passou 2 dias refletindo sobre aquela pergunta, até que ele observou a sua raiva, a sua frustração, e ele começou a chorar e se quebrantar na presença de Deus, e pediu perdão, e ele se arrependeu dos seus pecados, e pediu para Deus mudar a sua vida. Ele fez uma oração sozinho na sua casa, declarando que reconhecia Jesus como seu salvador pessoal. Na manhã seguinte, ele sentiu uma paz inexplicável, e ele pensava que eram os remédios, tinha tomado remédios diferentes, foi consultar, não, eram todos os mesmos. E ele começou a perceber que Deus havia feito um milagre na sua vida, ele começou a acreditar em milagres. E desde aquele dia ele diz que foi salvo, e nunca mais se sentiu sozinho, e nunca mais se sentiu vazio, e nunca mais foi aquela pessoa descontente como era. Olha, meus irmãos, é na comunhão com Deus que Deus manifesta a vida. Vida para hoje, vida para agora, vida para a eternidade. Ele oferece a sua bênção. Ele oferece a sua bênção, a vida para sempre. É uma vida espiritual genuína essa, que eleva o ser à presença do Senhor e entrar na comunhão com o Senhor. A estar na sala do trono, no lugar santo, no santo dos santos. Somente os santos têm a chave, a mente de Cristo. Somente os santos têm a intimidade sublime de estar nesse lugar santo. Conhecer os segredos do Senhor, receber a graciosa intimidade com o Senhor, de serem chamados de amigos pelo Senhor. Não é um aprendizado, não é algo do raciocínio, não é algo da razão, é algo que acontece pela revelação, é obtido através da oração. Se você ora, intimidade com o Pai, você está desenvolvendo sempre isso, essa intimidade com o Pai. Se você ainda não sabe o que é isso, intimidade com o Pai, não tem acontecido revelação através da oração, isso é, Deus não está manifestando vida no seu coração, a bênção, a paz, o perdão no seu coração, então você precisa fazer um exame. Precisa pedir também perdão por seus pecados, precisa confiar em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, precisa entregar o seu viver, o seu ser para o Senhor. Lembra que o que está escrito na palavra é para que nós não pequemos, mas se nós pecamos, nós temos um advogado para com Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, é Jesus Cristo justo. Confie em Jesus Cristo. Arrependa-se do seu mau caminho. Peça perdão dos seus pecados. Diga como Davi: Pai, pequei contra ti, somente contra ti pequei. Ore com intimidade, ore em intimidade com o Pai. Faça uma confissão sincera e Ele vai perdoar os seus pecados. Ele vai fazer você entrar no santo lugar, em intimidade. E você vai experimentar a paz que só Deus pode propiciar no coração. Oh, como é agradável! Oh, como é precioso viver na comunhão com Deus. Como é um bálsamo delicioso que Deus oferece a nós na comunhão. Ele ordena vida, Ele ordena bênção para hoje e para sempre. Creia e confie no Senhor e permita que o seu grande amor e o seu perdão e a sua salvação se manifeste na sua vida e que você esteja em comunhão com Deus todos os dias da sua vida, para que quando ocorrer aquele dia que você sentir que não tem paz,
você volte atrás e logo refaça o que está errado e novamente venha ter paz com Deus. E essa paz está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele nos dá a paz. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e por todos aqueles que um dia também irão se arrepender e confiar em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Confie, creia, confesse, ore e viva na comunhão com o Senhor, agora e para sempre. Amém.